Boa noite, turma. Boa noite, corretores. Boa noite a todos. Boa noite, pessoas. Vamos entrando aí, corretores. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Vamos mandar aviãozinho aí, gente. Ó, eu mesmo vou mandar aviãozinho aqui, ó, para os corretores. Boa noite, Aline. Aqui, ó, vou mandar aviãozinho aqui para a turma inteira. Vocês mandem aviãozinho aí para a rapaziada também, gente. Tem muito corretor aí precisando ouvir de gestão, ouvir falar do seu negócio, né? Aqui, ó, eu mesmo já estou disparando aqui, ó, dispara aviãozinho aí pro seu colaborador, pro seu corretor amigo que tá precisando ouvir, né? Um pouco de alta gestão. Boa noite a todos. Manda aí, turma. Hoje a gente vai receber uma visita da nossa colega de profissão, né? Nossa Roberta, o Robertinho já entrou na área aí, ó. Boa noite, Roberta. A gente vai falar um pouquinho sobre o negócio dela, vai falar tudo que ela fez no negócio dela, que ajudou ela a crescer, que ajudou ela a desenvolver a atividade com mais profissionalismo. Vai ser um papo bem legal. Vai abrir a caixinha preta lá da corretora dela, pra vocês, né? Olha o Divinão na área aí. Boa noite, Divinão. Ó, tô esperando você aqui na live. Você é o Ellerson aí. Boa noite, Ellerson. Tudo bem, turma? Como é que estão aí? Vocês são de onde? Coloca aí de onde vocês são, pra gente poder dar um alô aí, né? Robertinha lá, norte de Minas, né, Robertinho? Já mandou o aviãozinho pra turma aí de Montes Claros, Robertinho? Isso aí, galera. Obrigado aí pela participação, todo mundo aí mais uma vez aí, né? Deixa eu buscar aqui nossa mentora, nossa professora. Oi, Aline. Deixa eu pegar aqui, quer ver? Como é que eu busco aqui minha professora? Ainda tô aprendendo aqui, viu, gente? Fernandinha, dá um oi aí pra mim. Vamos ver aqui como é que eu faço aqui. Aqui, achei. Pronto. Nossa Fernandinha, nossa coach, mentora. Tô fazendo mentoria com a Fernandinha. Outro nível, tá? Né, Fernandinha? Boa noite, meus amigos. Tudo bem? Como é que estamos, amiga? Estamos muito bem, graças a Deus, né? Que bom que você tá aqui com a gente de novo aí, viu, Fernandinha? Obrigado aí por tá aqui colaborando com a gente, né, amiga? Fazendo esse Poxa, é sempre projeto. muito bom, né? Todas as vezes que a gente faz a live, eu aprendo muito com vocês, sabe? Cada coisa que eu vejo aqui, cada troca, cada pergunta, a gente aprende cada vez mais. Estou bem feliz, viu? Bem feliz mesmo. E hoje a gente tem um caso de sucesso, hein? Tem, cara. Nossa, hoje a convidada nossa, a gente separou 3 horas para ela aqui, né? Quanto tempo que a gente vai falar na live hoje, Fernandinha, para ela? Opa! Olha, eu vou Hein? te falar, eu conheci a Roberta em Montes Claros, que furacão, né? Que empresária incrível, que pessoa incrível. Realmente saí de lá impactada com tudo que a força dela, né? A forma como ela conduz o negócio dela. E nada melhor do que a gente aprender com casos de sucesso, né? Pessoas que conseguiram, apesar das dificuldades nos últimos 2 anos, prosperar, progredir, crescer. Isso inspira a gente, né? Numa véspera de feriado aí, nada melhor para se inspirar do que uma pessoa que teve êxito mesmo apesar das dificuldades, né, Moisés? Na pandemia, né? Ela falou lá com a gente, lá que na pandemia ela teve um crescimento absurdo. Força de vontade, né, Fernandinha? A pessoa tem que querer aprender, empreender, fazer gestão do seu negócio de maneira assertiva. Vamos ver, vamos deixar ela falar um pouquinho para a gente aqui, né? Sim. Deixa eu buscar ela aqui. Ela já deve estar ansiosa lá para falar. Ela já deve estar falando lá, viu, Fernandinha? Ai, ai. Roberta, deixa eu puxar ela aqui. Ó. Aqui, pronto.
Povo bom lá do norte de Minas, né, Fernandinho? Muito bom, né, cara? Demais. Foi lindo o nosso evento lá, né? Aí, ó. Olha lá. Vira aí, Robertinha, Ale. vira a câmera aí. Isso! Oi! Oi, gente. Dando uma nota aqui com a câmera virada. Nada, Que tá coisa boa te ver, viu? Seja bem-vinda. Seja Obrigada. bem-vindo, viu, Ana? Quem sabe faz ao vivo, né? Não preocupa com isso não, viu? A gente tá aqui Não é? para aprender. Todo mundo pra Paga mico compartilhar. também ao vivo. Cara. Primeiramente, agradecer você pela participação no nosso projeto, né? Quando a gente assumiu o sindicato aqui nessa nova gestão, a Fernandinha entrou igual um furacão, trazendo um tanto de ideia para a gente, falando sobre gestão, falando com a gente sobre corretor empreendedor, né? E desde o início a gente tinha essa vontade, né, Fernando? De pegar isso e abraçar o corretor, tirar do corretor, o corretor daquela linha de treinamento que está maçante, né? Aquele produto o tempo inteiro. Não que nós não tenhamos que ter produto, né? Pelo contrário, a gente tem que fazer, mas... E o corretor empresário, né? E o corretor empreendedor? Né? A gente, com a ajuda da nossa mentora, da nossa coach, inclusive estou fazendo uma mentoria com a Fernanda aí, Fernandinha, vou fazer propaganda para você hoje, porque eu comecei, Roberto, a fazer uma mentoria com ela tem uma semana, no dia, ó, para você ver, olha como é que isso é um furacão, tá? No dia que nós viemos de Montes Claros para cá, nós ficamos, acho que 8 horas, não foi? A gente foi para Montes Claros, a gente ficou 8 horas na van, e de repente chega lá, a gente começa a organizar o espaço, organizar as coisas, a Fernandinha sobe, de repente, 1 hora depois, ela já estava mandando uma mentoria, 3 horas e meia, falando de gestão, alta performance, alta gestão. Foi, putz, essa mulher é um furacão mesmo, cara, né? Então, assim... Lembrando, vocês estão me ouvindo bem? Muito Ok? bem, muito bem. Tá. Tô ouvindo. Lembrando que o trabalho dela não se limita à corretagem, né? Qualquer carreira, qualquer profissão aplicava esse gerenciamento, essa gestão. Uhum. E você sabe, Roberta, que exatamente isso que me chamou a atenção no case da Roberta. A Roberta, quando você conversa com ela, ela tem postura de empresária, cabeça de empresária, independente de qual ramo de atuação. E isso que importa, você beber de várias fontes e não ficar alienado, ficar preso. Né? Então, assim, a sua especialidade não te define. Sua especialidade é o seu ramo de atuação. Mas ter um negócio é muito maior que isso, né, Roberto? Você tem que ter outras habilidades, outras competências para poder manter o negócio de pé. E foi isso que realmente me chamou muita atenção no caso de sucesso da Roberta. Viu? Eu realmente te admiro muito por tudo que você fez e está fazendo, obviamente, e construindo na sua corretora. Parabéns, viu? Obrigada. E essa palavra sucesso é bem pesada, né? É bem pesada de certa forma, confrontar, porque sucesso é uma coisa muito subjetiva, né? O que é ter sucesso? Ter sucesso é um êxito, um resultado feliz daquilo que você se propôs a fazer, né? Não necessariamente ele está vinculado ao ganho, à rentabilidade do negócio, não necessariamente ele está unicamente ligado na felicidade com que você trabalha, então é uma coisa muito subjetiva. Sucesso, para mim, é diferente do conceito de sucesso da Fernanda, que é diferente do conceito de sucesso do Moisés. Né? Então, assim, quando eu vi o convite do Ficó e tinha lá um case de sucesso, eu fiquei impactada. Eu falei, nossa, sucesso, como assim? Então, assim, a gente eu já vou dizer no tamanho, né, no tamanho da gente para falar em sucesso. Sucesso é quem tem 30 milhões de seguidores, isso é muito relativo. Exatamente. Por que eu considero, eu estou falando por mim, eu considero você um caso de sucesso? Por um indicador, você cresceu 2 dígitos na pandemia, além do que o setor cresceu. Para mim, isso, o exemplo arrasta e o resultado cura. Você teve muito resultado num ambiente e num cenário totalmente desfavorável. Isso, para mim, já diz muito.
Porque muita gente se paralisou e arrumou essa justificativa para não crescer. E a gente está E aqui doido para a saber o sua que você corretora fez, né? não fez isso. É verdade. E a gente precisa desses exemplos para a categoria, né? A gente vem trazendo as seguradoras, falando sobre gestão de negócios, falando sobre conduta, sobre comportamento, sobre procedimentos. E é importante a gente, né? E eu falo assim particularmente, estou muito feliz de ver uma corretora falando assim, né? Que a gente sempre foi nos eventos do Sincor e o corretor, né? Ele sempre esteve presente, o Sincor sempre abraçou. Mas ver um corretor falando assim para a categoria, para a classe, dando exemplo de um corretor que conseguiu desenvolver um trabalho, né, diferenciado para ensinar a categoria, para contribuir com a categoria, estou muito feliz de ter aqui, viu, amigo? Obrigado por aceitar esse convite nosso, né? E eu já vou soltar uma aqui, pode não? Claro. Deixa eu só primeiro agradecer ao sindicato, tá? Ao Sincor Minas, que está vindo aqui para a gente com uma nova roupagem, com essa pegada bem profissional para nos orientar, para colaborar. Então, eu me sinto grata, além de me sentir muito honrada pelo convite. Né? Então, assim, quero de antemão já agradecer o convite e também a disposição de vocês em trazer, que com certeza eu não serei a única a falar. Eu tenho um caso, né, de uma empresa com 22 anos, uma corretora de seguros, formada assim, basicamente de mulheres no mercado que até pouco tempo, né, era basicamente formado por homens. Quando eu comecei a trabalhar, eu me lembro que houve de certa forma, uma forma das pessoas lidarem, né? Um cliente falou comigo que não ia fechar o seguro comigo, que eu era mulher e que ele não podia me ligar a qualquer hora, né? Então, assim, nós rompemos essa barreira. Hoje somos várias mulheres nesse mercado segurador e estamos obtendo sucesso à nossa maneira, né? E isso é muito gratificante. E vai ser compartilhada nas quartas-feiras aqui. Eu quero estar presente para ver os exemplos dessa Minas Gerais toda aí afora que nós vamos participar e colaborar. Ó, vamos começar, antes de mais nada, dizendo o seguinte. Se você arrumou algum tipo de justificativa, qualquer uma que seja, para não falar desculpa, tá? Mas justificativa para não performar nesses últimos 2 anos, eu vou dizer o seguinte. A Roberta está no interior de Minas Gerais. Todas as sócias são mulheres. Quantas sócias, Roberta? 5. 5 sócias, tá? Vamos, ó, estamos quebrando várias crenças aí, certo? E conseguiu sim, com 5 mulheres, 22 anos de empresa, performar apesar das dificuldades. Então, se você já tinha alguma coisa para justificar o seu não crescimento, já quebra agora, tá? Então, eu sei que a Roberta é muito modesta, porque a força do trabalho é o que move ela, mas a gente tem que bater palma sim, porque crescer no meio dessa diversidade, 5 mulheres conseguirem, né, um mercado que a gente sabe que é predominantemente masculino, tá mudando, mas é predominantemente masculino. Ter 5 mulheres na linha de frente, cuidando de uma empresa de educação, cuidando não é para qualquer um. Então, eu acho que a gente tem que começar, né, Moisés, falando um pouquinho sobre esse caso de sucesso e como ela conheceu essas sócias. Como que foi esse processo de colocar 5 mulheres na linha de frente? Eu montei a corretora, né, na época com a minha irmã, né, em 2000, e durante esse processo, né, a empresa já constituída, eu conheci a Isabel e a Magda, que são minhas sócias, através de encontros do Sincor, né, as reuniões que eram feitas, todas nós trabalhávamos em concessionárias, eu na Chevrolet, a Magda na Ford, a Isabel na Volkswagen, e nos conhecemos e começamos a falar sobre essa possibilidade de unir nossas forças em prol de algo maior, que era a Ramones, que já existia, né, para a gente alavancar esse negócio juntas.
que hoje no mercado segurador é importante essa união, é importante essa força, né, de contribuição, de unir produção, porque nós lidamos com o segurador o tempo todo com produção. Né? Quem é Ramones? Quem é o CNPJ? O CNPJ é aquilo que ela produz, aquilo que ele produz, né? Então, é importante, sim. Então, por isso que nós começamos em 3 sócios, hoje nós estamos em 5, com 5 funcionários, todas mulheres, tá? Magdinha tá aí, ela é uma excelente sócia. Obrigada, Mag. Mas, bom, falando de pandemia, o Paulo assistiu bastante, né, em 2020, 2021, mas nós chegamos a fechar durante 30 dias, depois voltamos para cá, porque a produtividade era melhor quando estávamos todas reunidas. E também teve muita atuação, muita preocupação do nosso cliente em proteger aquilo que ele já tinha conquistado. Então, assim, a pandemia trouxe um pânico generalizado, né, das pessoas com insegurança, e isso, de certa forma, a gente não usou de forma, vamos dizer a palavra vulgarmente, né? Na verdade, a gente conscientizou aquele cliente que, por exemplo, na questão de todos os clientes que tinham filho, família, filhos pequenos, se preocupavam com essa atitude. Quer dizer, eu estou aqui, essa doença eu não conheço, não sei se eu sou uma das pessoas que serão vitimadas, e essa finitude pegou todos de surpresa, né? Então, as pessoas começaram a pensar em seguro de vida. Primeira coisa naquele momento foi em seguro de vida, porque todos estavam preocupados com essa finitude. E aí, é importante lembrar, né, porque nós temos aqui na live também pessoas que não são só corretores de seguros, eu acredito, eu já vi aqui alguns amigos que eu postei o convite. Então, assim, a seguro de vida ele é realizado quando a gente está com saúde. Naquele momento, na pandemia, o importante foi que as seguradoras também começaram a garantir, né, a cobertura para aqueles clientes que já tinham um seguro de vida, né? Então isso, assim, de certa forma, alavancou de forma muito importante o mercado e o papel nosso na sociedade, que não é só de vender, isso faz parte. Isso nós estamos aqui para obter nosso sustento, como todo e qualquer empresário e empreendedor. Mas aí escancarou naquele momento a importância do corretor de seguros, consultor, né? E do quão importante é você estar protegido para as eventualidades que acontecem. A pandemia não avisou ninguém que ela chegaria, ela chegou chegando e já chegou levando vários entes queridos, né? Pessoas. Então, acredito que o cliente também ficou bastante ciente da sua condição, né? E nós soubemos aproveitar, né? Temos uma departamentalização hoje na corretora, que nós fizemos desde quando a gente mudou de prédio a estrutura física. Nós cuidamos bem de fazer essa distribuição, né? de setores na corretora, porque o seguro automóvel, eu costumo dizer que hoje o cliente não compra. Né? Aliás, a gente não vende, o cliente compra. Porque todo mundo sabe do risco do automóvel, né? Mas aí, a partir dele, a gente tem que buscar outras alternativas junto ao cliente. Mas não sei se você tem para uma nova pergunta. É importante aqui frisar, né? As indenizações pagas, foram 5,5 bilhões de indenizações pagas pelo mercado segurador, quando, pelo menos assim, pelo que eu tenho conhecimento, 90 e tantos por cento das seguradoras não indenizavam essa cobertura de pandemia, né? Um risco excluídos, né? Então, assim, o mercado, ele foi muito importante, as seguradoras tiveram um papel importante para alavancar esse negócio nosso durante a pandemia, né? E... Verdade. Né, a gente acreditar
que o mercado ele vai fortalecer, né, diante de um potencial índice de sinistro, que as seguradoras acreditaram que mesmo diante de uma pandemia que ela ia bancar o risco, isso aí foi muito importante para a gente, né, cara? E você ficou de olho nesse mercado lá, né? Após que o crescimento dela, Fernandinho, foi de 100% só em vida, viu? Né? Como é que foi a estratégia? Qual que foi isso? Ó, o Genilson disse aqui, Moisés, é na crise que descobrimos os bons profissionais. É isso aí. Exatamente. Então, a gente vem falando aqui muito, né, da questão do mercado aberto, a comercialização direta. Se o corretor não se profissionalizar, não se capacitar, não entender do produto direito, aí você vai ser só mais um instrumento de ticket, de tirada de seguro. Então, a gente precisa se qualificar, treinar. Então, o instrumento de comercialização de seguro, a gente tem que entender que nós somos os melhores distribuidores de seguro, né? Então, essa visão aí e o entendimento disso para que você desenvolva e consiga executar seu trabalho com primor é muito importante, né? Agora, me fala uma coisa, Robertinho. Qual foi a estratégia sua para captação assim, de negócio? O que vocês fizeram de diferente, assim, que você sentiu que teve um resultado mais assertivo, que a gente pode compartilhar com os corretores aqui, amigo? Quando você perguntou durante a pandemia, não é isso? Sim, mas se você quiser estender também para outros produtos, né, fora a questão do dia também, acho que pode ficar tranquilo. Eu acho que a questão mais importante que foi implantada e que funcionou, nós fizemos a mudança da nova sede da empresa em outubro e a pandemia começou em março. Então, a gente ainda estava arrumando a casa e foi pego de surpresa. A gente estava programando a comemoração dos nossos 20 anos. Né? 20 anos. Estava olhando, ia ser a inauguração da sede com os 20 anos, né, que vão fazer 22 agora, dia 30 de abril, e fomos pegos aí de surpresa. Mas, de certa forma, essa distribuição de espaços físicos, separando as pessoas que atuam nos vários ramos, eu acredito que quando a pandemia chegou e quando veio essa nossa intenção já de oferecer, né, fazer um processo, que é trabalhar uma consultoria mesmo de seguros, o mais importante que eu acredito foi realmente essa departamentalização. Porque seguro de automóvel, ele contamina tudo. Ele é muito retrabalho, o tempo inteiro ele demanda serviço, ele demanda transmissão, acompanhamento de cobrança, sinistro. E quando você deixa uma pessoa para fazer outra atividade, por exemplo, oferecer um seguro de vida para o cliente, na emergência, o que ele vai fazer? Ele vai cuidar daquela renovação, daquela cobrança, que aquilo é urgente. Quando você tira a pessoa que trabalha com outros, isso tende a funcionar com mais eficácia, né? Porque a pessoa ela não está presente naquele turbilhão do automóvel. Então, o argumento principal foi isso mesmo. Então, quando começou a pandemia, a gente já tinha essa departamentalização que veio somar, né, com a necessidade do cliente e tal, então a gente já estava preparado, né, para atendê-los. Boa. Estruturação física, hein, Fernandinho? Departamentalização, hein? É importante demais você distribuir isso aí, né? Capacitar a pessoa para distribuir o produto dentro do que ela está ali realmente capacitada, não desviar o foco dela do que ela está oferecendo, né? Ela é especialista. A pessoa tem que ser especialista. Né? A gente tem muita mania disso na corretora mesmo. A grande questão é que se você divide o seu tempo, você divide também o resultado. Se você não tem foco total naquilo, muitas vezes a área comercial ela tem uma função muito complicada. Ela tem que exercer várias funções e uma delas é vender. E aí, quando isso acontece, obviamente, o dia passa, quando você vê, já foi. Então, eu costumo dizer que a área comercial precisa ter tranquilidade para poder atender bem o cliente.
para poder ficar focado realmente em atender de forma exclusiva o cliente. Aí sim o resultado vem. E aí a segunda pergunta para você é qual foi a sua estratégia de vendas, né? Porque você disse que focou em vida, mas qual foi a sua estratégia na época? Poxa, agora não sei quanto tempo vai durar essa pandemia, eu preciso fazer a empresa performar, tem funcionários. Como que você fez na época para estruturar a sua área de vendas? Bom, como todo Brasil, como todo ser humano nesse planeta Terra, todos nós fomos pegos de surpresa e impactados, né? Então, primeiro veio o susto. Nossa, acabou. Vamos fazer, vamos sobreviver, vamos fechar a empresa. Mas aí, a surpresa é que é exatamente essa questão da necessidade do momento de proteção, né, daquilo que você tinha. Ele, de certa forma, ele criou essa necessidade do cliente. Então, assim, não se perdeu renovações, porque as pessoas estavam focadas nessa proteção do seu patrimônio. E também, eu acredito que o mercado automobilístico cresceu muito, né, na pandemia. Então, assim, as pessoas começaram a ficar muito em casa e eu acredito que as sobras, né, as sobras de recursos financeiros, eles começaram a ficar patrimônio, muitos negócios também. Você estava num determinado momento. Você está ouvindo a Roberta direito, Moisés? Pois tá falhando um pouquinho? Você tá achando que tá falhando? Tá falhando um pouquinho. Eu achei que fosse o, Oi, melhorou. fosse o meu áudio. Agora melhorou. Melhorou. Então, assim, o crescimento nosso, eu acredito, né, que foi acima do mercado, sim, mas com uma questão forte, né? Com a inauguração da nova sede, uma visibilidade maior, acaba levando também confiança, né? Ele está vendo uma grande sede, uma grande estrutura, então acredito que isso também impactou nas vendas. Né? Nós somos naquela empresa, nós estamos aqui, então o cliente vinha, fez questão de visitar, muitos passavam, essa visibilidade também acabou convertendo, né, em vendas. Vocês separavam as empresas de alguma forma, escolhiam a dedo, vocês faziam algum processo, assim, algum momento específico para poder atuar nesse processo de captação do seguro de vida ou de outros produtos, amigo? Sim, nós chegamos a fazer uma contratação de uma empresa do sul do país que trabalha com captação de leads, né? Fizemos um trabalho ao longo de um ano aí, com essa abordagem de leads e tal, mas nós percebemos que a forma de abordagem é uma coisa que a gente queria muito fazer e fizemos, né? Mas para o produto é algo que... Roberto, eu acho que está falhando mesmo. Se alguém mais está percebendo que o áudio sim, está falando. As pessoas estão falando aqui um pouquinho que está falhando. Aqui está falhando um pouquinho, sim. Tá Bom, falhando. deixa eu ver aqui. Moisés, depois Se você alguém dá puder comentar aí, tá bem. Moisés, depois você dá uma atenção especial para o chat, tá? Tem pessoas fazendo perguntas lá. O Jefferson fez 3 perguntas. Jefferson. Acho que a internet dela tá com um pouquinho A internet dela. de lentidão. Você tá Mas ouvindo olha, aí? uma coisa que me chamou a atenção, Moisés, que ela falou, foi sobre ela ter lançado uma sede no meio da pandemia. É contraintuitivo. O que ela fez dentro da corretora dela foi ao contrário do que a maioria. A maioria dos meus clientes, né, que eu atendo bastante mercado de corretoras, estava se retraindo. Estava tentando entender como é que ia conseguir colocar a sua equipe para trabalhar em casa. Muita gente não sabia como trabalhar em home office. E a Roberta lançou uma nova sede. Vocês entendem o tamanho da coragem?
É. Que não é à toa que ela cresceu. Uhum. É isso que a gente tem que entender. Que muitas vezes o sucesso, ela falou que não gosta muito da palavra sucesso, mas o resultado que ela teve foram as escolhas que ela fez. Ela escolheu não parar. Ela escolheu não deixar aquela diversidade fazer com que ela parasse. Isso eu achei muito interessante, Moisés. Pra você ver, além dela ter estruturado, né? Porque essa questão física é muito importante, até para você departamentalizar, né, Fernando? Ela pegou, ela visou, olha, eu tenho que ter um local apropriado até para departamentalizar. Então, de repente, ela pegou, no meio de uma pandemia, onde o mercado ia cair, criou, abriu um espaço maior, não sei se ela pegou uma estrutura melhor. Depois Ela pediu para você adicionar ela novamente, ela tá aí, tá? Deixa eu pegar aqui. Mas pode continuar, seu raciocínio. Amiga, continuar raciocínio e puxar ela aqui vai ser homem é uma só, Esses né? meninos, viu? Esses meninos não conseguem, tipo né? isso, amiga. Eu vou puxar, eu vou para ela, entrou aí. Entrou. Só vira a câmera pra gente, tá, Roberta? Aí. Boa, amiga. Aí. Tá, o local onde é que ela tá com um sinal um pouco fraco aí, tá. Talvez seja bom, Roberta, você colocar o 4G. Geralmente, quando isso acontece, é o seu Wi-Fi. Então, de repente, o 4G funciona bem. Aí ela tá travando. Eu acho que é o Wi-Fi dela. Pena que ela tá travando, porque tem tanta coisa boa, né? Porque... Uma outra questão também que ela falou pra gente no evento, e que eu acho que é legal a gente compartilhar com o pessoal, foi o quanto ela investiu em desenvolvimento e capacitação, né? O quanto ela investiu também, como você falou, departamentalizar da forma correta. O que significa isso para quem não sabe, gente? Criar papéis e responsabilidades claros e bem definidos para cada pessoa da sua equipe. E isso, Moisés, você também é dono de corretor e você sabe que se você não faz isso, cachorro que tem 2 donos morre de fome. Então, o dono acha que a pessoa entendeu o que tem que fazer, ela acha que está fazendo o trabalho dela, mas ela está fazendo tudo menos o trabalho dela. Isso é muito sério. Quando eu faço uma reunião, Moisés, com os times, eu costumo ser redundante nas minhas perguntas. Eu pergunto várias vezes, tá bom, você é da área comercial, mas me conta, qual é a sua função? Então, eu ajudo a menina do marketing. E aí, quando o pessoal do sinistro precisa, eu quebro um galho. Aí, quando tem algum problema com o cliente no atendimento, eu também ajudo. Entendeu? É assim. E aí, como é que... Nem ele mesmo sabe qual que é a função que ele realmente tem que fazer. Ele não consegue cumprir porque ele não foi delegado de forma correta, né? E como é que sobra tempo para vender? Como ele arruma tempo para vender? Se ele faz tudo, se ele cabeceia, se ele chuta, se ele arma a jogada, se ele ataca, como é que ele faz para ter um tempo para fazer o trabalho dele? E aí eu estou falando do comercial, mas em todas as áreas. Uhum. Se a pessoa não sabe o que ela tem que fazer, o ganho de eficiência é muito baixo. Uhum. E foi a primeira coisa que a Roberta fez. Por que vocês acham que ela consegue ter 5 sócias? Porque, gente, a gente sabe que ter sócio é um desafio. 5, para você entrar num acordo com 5, é um desafio ainda maior. Por que acontece isso? Porque cada uma das pessoas, das sócias, tem uma função. E uma respeita a função da outra. Isso é fundamental. Se eu sou o financeiro, eu respondo pelo financeiro. Se eu sou do comercial, eu respondo pelo comercial. É assim na sua empresa? Você consegue departamentalizar dessa maneira que a Roberta fez? E tem um ponto importante aí também, né, Fernanda? Que é a questão de você delegar, distribuir o serviço e acompanhar o que está sendo feito, né? Muitas vezes a pessoa ela distribui o que tem que ser feito, orienta, escreve, até monta um croquis bonitinho, mas e aí? Você está acompanhando o que a pessoa, se ela realmente está cumprindo aquele papel dela, realmente? Tem que acompanhar, né, Fernandinha? Fala um pouco disso. Como é isso? O que você acha? Como que o corretor tem que trabalhar essa situação?
Olha, primeiramente, você tem que ser muito bom na contratação das pessoas. O que seria muito bom? Você tem que colocar a pessoa certa na função certa. E isso não garante sucesso, tá? Isso não garante que a pessoa vai performar. Você contratando bem, ou seja, pegando uma pessoa que tem a habilidade, comportamento correto e a experiência necessária para aquela função, mesmo assim, existe uma coisa que a gente chama de choque cultural, que é quando a pessoa ela entra na empresa e tem que se adaptar à cultura. Demora pelo menos de 90 a 90 dias a 6 meses para a pessoa se acostumar com a cultura, certo? Então, no momento que ela entra, por mais que ela esteja apta e esteja na função certa, você tem que instruir essa pessoa. Ou seja, o seu trabalho é esse e a empresa funciona desta maneira. Fernandinho, você está me dizendo que a pessoa que eu contrato, ela demora 90 dias para entender psicologicamente a cultura organizacional do meu negócio, da minha empresa? Para ela encaixar? Muitas vezes de 90 dias a 180 dias, tá? 6 meses para rampar, ou seja, andar sozinha. Jesus. E a gente tem mania de contrata na semana, passa uma semana com a pessoa sentada ali explicando e na semana seguinte você já vai soltando, né? Aí você fala, vai, seja o que Deus quiser, não é assim? É por isso que vira uma bagunça. E a primeira parte, além de contratar, que é fundamental, a primeira parte é instruir. Só que instruir é dizer o que a pessoa tem que fazer. Depois que você instrui, aí o que você faz? Você treina a pessoa. Você faz com que ela ajude. Olha lá, a Magda falando. Isso mesmo, 6 meses. Tem gente que desiste na primeira semana. 6 meses para uma pessoa aderir à tua cultura. Depois que você instrui, você treina. Treinamento e capacitação. Por quê? Moisés, eu gosto muito de usar esse exemplo, tá? O esporte ele ensina muito pra gente. Aí você pensa comigo. Um atleta que quer ganhar uma medalha olímpica, que está treinando para ser um atleta olímpico, ele treina quanto tempo, Moisés? 12 horas, 8 horas? Não, ele treina 4 anos para chegar numa Olimpíada. No momento que ele decide, ele e o treinador, que vão para uma Olimpíada, eles ficam 4 anos treinando. Para, às vezes, dependendo do esporte, ficar segundos fazendo o que ele sabe fazer. E sabe o que a gente faz numa empresa? Ao contrário. A gente treina alguns segundos, alguns dias e a pessoa que se vire dentro da empresa. Certo? Então, treinar e capacitar é fundamental. Esse é o segundo item. O terceiro é dar suporte. A pessoa está rodando bem, ela começou a rampar, ela começou a ficar mais segura, ela já pode representar a tua marca. Porque é o seguinte, gente, vocês entendem que é incoerente, né? Você querer que o seu cliente seja atendido de forma extremamente bem, né? Você quer que o seu cliente seja encantado, que o seu cliente seja atendido com excelência e você não trata a pessoa que atende seu cliente na mesma altura. A tua equipe tem que transbordar o que ela sente dentro da empresa. Se ela se sente reconhecida, se ela se sente instruída, se ela se sente respaldada, ela vai refletir isso no atendimento do seu cliente. Isso é fato. E isso nada mais é do que dar suporte. Eu estou trazendo para vocês esses elementos, fiquem tranquilos que a Roberta já volta, tá? Ela está resolvendo o problema de conexão lá e a gente continua aqui nossa live até que ela possa entrar de novo. Fiquem tranquilos. Aqui a Aline está dando um apoio para ela lá, Tadinho. Ela deve estar ansiosa para falar, porque o que ela fala, meio lá no Sincor lá. Exatamente. Ela... Aí, ó. Na Roberta pode chamar ela, pode chamar ela de novo. Vou chamar. E aí, depois que você dá suporte, gente, é que vem o delegar. E isso que eu estou dizendo para vocês é o que a Roberta faz na corretora dela. Ela primeiro contrata direito, ou seja, tem uma pessoa lá que tem conhecimento de contratação do time dela, tá? Ela vai contar para vocês quem é essa pessoa. Depois, ela instrui, treina
treina e capacita. Tô falando de você, Roberta. Ela treina e capacita. Depois de treinar e capacitar, ela dá suporte a essa pessoa e só depois ela delega a função. Certo, Roberta? Sim, eu costumo dizer que uma pessoa, ela fica pronta para a gente em um ano. Olha aí. Porque seguro é diferente. A pessoa vai vender um sapato, ela sabe o sapato que ela está ali. Seguro não, a pessoa tem que conhecer cláusulas, ela tem que conhecer um pouco de direito, né? A gente trabalha muito com a pessoa, a noção, não é só o fechamento da venda. Tem cláusula, tem que explicar para ela sobre o veículo, o que é o sinistro. Essa palavra eu nunca ouvi, a pessoa muitas vezes nunca ouviu na vida. O que é sinistro? Para ela vender, ela precisa saber falar o que é um sinistro. Assistência 24 horas, né? Cláusula, RCF, imagina. RCF, Responsabilidade Civil Facultativa. Você vai ensinar uma pessoa o que é RCF. Então, assim, é muito trabalhoso. A pessoa fica pronta para a gente em um ano. Não à toa que nós temos funcionários aqui, uma funcionária aqui que tem 20 anos de empresa, né? Então, a rotatividade tem que ser baixa. Então, a gente tem que procurar a conservar essas pessoas com a gente de forma perene, no sentido de que é mais doloroso para a gente treinar, né? Porque realmente quando a pessoa está pronta, um ano depois ela começa a vender e trazer os resultados. Olha aí, tá vendo, gente? Então, às vezes você contrata uma pessoa em uma semana, você já quer que a pessoa saia performando, saia fazendo, e olha como é complexo e também bastante perigoso você colocar uma pessoa que não tem experiência no ramo de seguros, que existem uma série de cláusulas, uma série de normas que precisam ser seguidas, e essa pessoa ficar responsável por atender o cliente assim que chegou. Inclusive perigoso para tua empresa. Ô Moisés, tem o Jefferson, baixa um pouquinho as perguntas. O Jefferson tinha feito 3 perguntas. Acho que é interessante a gente abrir para o pessoal poder tirar as dúvidas, né? Afinal, os corretores estão ansiosos para saber como a Roberta faz na corretora dela. Desce um pouquinho, que ele falou lá em cima, assim que ela começou a cair. Aqui, ó, achei aqui, é o Jefferson. Achou? Né? Quais os investimentos feitos, qual a ferramenta utilizada, que você utiliza, né, possivelmente, para desenvolver seu trabalho, e como é feita a gestão dos resultados da sua empresa. Conseguiu captar aí, amigo? Quais os investimentos feitos? A ferramenta, eu acredito que ele deve estar falando sobre um sistema, né? Um sistema que a gente Isso, ele mandou as perguntas quando estava falando de vendas e captação. Sim. O Ager, tá? Nós trabalhamos com o Ager há bastante tempo, então, assim, nós conhecemos muito do sistema e ele nos atende a ponto de assim, a gestão ser feita toda trabalhada nele, inclusive os resultados, né? No encontro que a gente teve com os claros, eu levantei para os nossos colegas, né, do mercado, que nós implantamos uma distribuição de resultados que fez um ano agora, no final de dezembro a gente encerrou, né, o ano, e nossas colaboradoras receberam 14º salário. Olha que legal, 14º salário, que em janeiro, né, que a gente fez o fechamento, e elas atingiram a meta, porque elas têm uma meta mensal, e essa meta mensal, quando ela não é atingida, nós continuamos falando, vamos trabalhar, vamos focar, porque ainda temos a meta anual, né? Então, quer dizer, caiu um pouquinho no mês, não atingiu a meta, vamos alavancar agora, porque nós temos a meta anual. Então, isso é muito importante para que a pessoa também se sinta responsável, né, pelo produto que ela vende, pelo trabalho que ela desenvolve.
Então, aqui nós, as sócias, nós não temos problema nenhum de confiar no trabalho das meninas, até porque elas já estão bem treinadas e participativas. Então, todas querem contribuir com o resultado porque elas acabam logrando, né, também receita para a sua vida, no caso, né, com os resultados bons da corretora, elas que participam. Isso é importantíssimo. Reter Roberta, talentos você me falou uma coisa muito interessante quando a gente conversou pessoalmente, que foi o seguinte, né? Muitos clientes meus me perguntam assim, por que eu gostaria muito de ter uma equipe que tem postura de dono, eu gostaria de ter uma equipe que participasse comigo das decisões, eu me sinto muito só. E aí eu penso o seguinte, que para você ter uma equipe que tenha postura de dono, você precisa envolver a sua equipe nas decisões. E aí, conversando com você, você me disse sobre eu achei muito interessante o que você faz, que é mostrar para as pessoas as despesas, as receitas. Essa questão da distribuição de participação dos resultados é o quê? É você criar uma mentalidade de empreendedor na sua equipe. Você dividir eles, fazer parte da solução e parte do problema faz com que ele tenha a postura de dono, certo, Roberto? Sim. Assim, há muito tempo a gente já queria fazer alguma coisa bem assim, que as colaboradoras pudessem enxergar, né, o que elas podem lograr com o crescimento da empresa, né? Então, nós fizemos essa participação onde ela contribui com o salário dela no sentido de que cada uma recebe proporcional ao seu desempenho na empresa. Às vezes uma é melhor do que a outra, né? No final do ano, 14º também, leva em consideração esse resultado que ela, durante o ano, ela trabalhou. Então, o nosso sistema proporciona isso para a gente coloca o vendedor, elas como um vendedor dentro do sistema, então eu sei quanto que ela produziu, quanto que ela gerou de prêmio líquido, quanto que ela gerou de comissão, resultado, e para poder chegar nos números, nós mostramos para elas, sim, o custo da empresa. Olha isso, o custo da empresa. Eu nunca tinha visto ninguém falar isso para mim. O custo da empresa é importante, ela precisa entender que até uma porta aberta que ela deixar, aumenta o custo da empresa e automaticamente vai reduzir na participação dela. Então, aqui, a gente passa, deixa uma porta aberta, ela, você deixou a porta aberta, então você tem que voltar e fechar, porque ela sabe até que você participar, né, ativamente desse resultado. Isso é que Roberta, realmente, esse é um diferencial, tá? Porque o que eu mais vejo é o anseio dos donos das empresas quererem que as suas equipes tenham essa postura de, por exemplo, economizar, evitar desperdício, né? Pô, tô com o ar-condicionado ligado, vamos fechar a porta, não vamos imprimir coisa desnecessária. Ter essa mentalidade é o que mais o dono da empresa quer. Só que ele só quer, a atitude dele não é coerente com o que ele quer. Na hora que o sapato aperta, ele bate a mão na mesa e diz, aqui quem manda sou eu. E aí cai tudo por terra. Toda essa construção cai por terra. Então, você que quer ter uma equipe colaborativa que está com você, faça exatamente o que a Roberta está fazendo. Isso é mentalidade empresarial. Ela está aguçando o empreendedorismo na equipe dela. E aí, ela sabe que quando tiver alguma adversidade, ela vai unir todo mundo e todo mundo vai pensar em prol do objetivo. É assim que a gente cresce, certo? Sim. E no fechamento, tanto o mensal quanto o anual, a pessoa do RH aqui na corretora é a minha sócia Magda, então ela senta com cada um, apresenta os resultados, apresenta, né, o valor que ela aferiu ali no resultado que ela produziu, né? Então, isso é passado para o funcionário todo mês. Isso é importante que eles tenham, né? É importante.
Porque nós estamos falando de crescimento, você cresce, mas depois os seus custos crescem ou mais ou proporcionalmente, não é um crescimento, né? É ficção. Então, é ficção entender isso também. Olha, o Divino fez uma pergunta aqui. Gente, vocês estão tão afiados, estou adorando. Quer fazer aí, Moisés? Assim, ó, Roberta, como você vê o mercado de seguros em relação aos colegas corretores e também aos seguradores? Qual a sua visão do ponto de vista da coletividade, pontos fortes e ameaças que a gente sofre hoje? Eu nunca acreditei que meus colegas corretores fossem ameaça para mim. Quanto mais pujante, quanto mais forte a indústria de seguro, para nós corretores, para os seguradores, melhor. O cliente nos enxerga de forma positiva, né? Uma ameaça que eu vejo, inclusive hoje, é porque eu também, além de eu fiz curso de direito, eu sou advogada, e eu até pedi licença para a pessoa para citar o caso dela, não vou falar nomes, mas uma pessoa que me procurou hoje para eu entrar com ação contra uma associação de proteção veicular. Né? Então, mas eu estava tão desconsolada, tão mal, assim, eu fiquei minha vida inteira juntando dinheiro para dar entrada, depois eu tenho não sei quantos anos pagando o carro, agora simplesmente eles falaram que não pagam. Meu seguro, eu peguei e falei assim, vamos corrigir, assim, não tem seguro. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande com o que está acontecendo, porque nós, corretores, né, temos habilitação, responsabilidade profissional, nós estamos sendo confundidos o tempo inteiro com essa atividade que é extramercado, né? Eles não são corretores, eles não são seguradores. Então, assim, é uma coisa que eu acho que o papel aí do sindicato de conscientização, que eu inclusive falei para essa cliente hoje, eu falei, olha, você não é tratado como consumidor, você é associado. Você é associado. Completamente divergente. Então, assim, e quando você pergunta para a pessoa sobre o custo, né, sobre o prêmio do seguro, a diferença não é tão grande. Por que as pessoas estão, cada dia que passa, adquirindo esse produto que denigre a imagem do mercado segurador? Porque até o cliente entender que não é seguro, um estrago grande é realizado contra a nossa indústria, né? Então, eu tenho essa preocupação para mim, que hoje tem mercado para todos. Mas eu acho que um ponto muito preocupante atualmente é essa questão dessas proteções veiculares. Elas são realmente uma ameaça, né? Elas são uma ameaça, mas eu vejo também como uma oportunidade da gente divulgar o produto e a gente aproveitar essa divulgação negativa que eles têm, né? Esse produto que realmente não tem regulamentação, não tem nenhum tipo de proteção, né? Dentro do Código Civil do Consumidor, de uma maneira bem assertiva. Então, assim, a gente pode tirar desse mercado proveito para também desenvolver o nosso. Você está entendendo? Né? Sim. Então, assim, a gente precisa que os corretores realmente disseminem essa questão da regulamentação da atividade, né, nossa, para poder fomentar um mercado cada vez mais seguro, né, com os corretores, né, com o mercado, e isso para a gente é muito importante, entendeu? O Sincor hoje, a gente tem feito várias ações com o intuito de realmente de alertar, né? Podia fazer mais, tem que fazer mais, a gente sabe dessa importância. E um ponto muito importante é a gente contar com o apoio de todos vocês para poder fazer essa divulgação também, entendeu, Alberto? Porque o Sincor somos todos nós, né? Então, a gente tem um projeto muito bom, que é Ô, Fernandinha, como é que é o projeto mesmo lá
do corretor que a gente vai ser referência no mercado, cara. Poxa, me fugiu a palavra aqui, mas a gente está pegando essas lideranças regionais, identificando... O embaixador. Sabe, embaixador, né? Desculpa, fugiu a palavra aqui. Mas a gente precisa identificar essas pessoas, né, para que essas pessoas possam chegar até a gente com seus pontos de impacto na sua região, né? Outro dia eu estava conversando com um corretor, pô, mas né, o Syncor, ele aqui na minha região ele não está me representando, tá? Tudo bem, então vem cá, vem para perto da gente, vem trazer para a gente a sua dificuldade, porque de repente eu não estou enxergando aí, eu não tenho braço em todos os lugares, né? Então a gente precisa se unir, né? A gente precisa localizar esses embaixadores aí, é preciso que as pessoas manifestem esse interesse, porque o desenvolvimento da categoria ele vai acontecer quando todos estiverem engajados. Não é esperar sentado na sua cadeira que vai fazer com que o seu mercado ele seja, né, protegido, ele fique mais protegido, ele tenha a sua condição lá assegurada como o principal distribuidor, que é o corretor mesmo, entendeu? Então, vem para perto da gente. A gente precisa que os corretores entendam isso, entendeu? Até buscando um gancho aqui, que o Gustavo, senão eu tenho que fazer alguns pontos aqui, viu, Fernandinho? Você me desculpa aí fugir um pouco do tema, né? Porque a gente está vivendo um momento agora de fortalecimento da nossa categoria, da nossa instituição, né? Nós, corretores, hoje, precisamos associar ao sindicato. Nós, corretores, hoje, precisamos encontrar formas de se fortalecer, né? Então, não se trata de uma questão financeira, se trata de uma luta por uma categoria que faz tanto para a sociedade. A gente entrega e devolve para a sociedade tudo que vem de ruim, tudo que vem de risco, né? Tudo que acontece de ruim, a gente está devolvendo para a sociedade ali. Então, a gente precisa se unir, a gente precisa que os corretores se associem. Hoje, a contribuição hoje associativa pessoa física, a gente está fazendo R$360 para que eles consigam parcelar isso, né? Até 10 vezes, se eu não me engano. Pode parcelar no débito, boleto. É só entrar lá no link do Syncor e associar. R$360 pessoa física, R$600 pessoa jurídica, né? É importante que nós façamos a nossa parte. Você tem que ser instrumento de mudança na sua região. Se você, que precisa, que identificou, que tem que fortalecer, não aderir a essa causa, né? Você vai esperar aí sentado na sua cadeira? Né? Mas nós estamos muito confiantes no novo Syncor, viu? Vamos apostar todas as nossas fichas. E também novo nosso Syncor tempo. MG, a responsabilidade é nossa. Nosso tempo, nossa vontade de lutar, porque eu acho que a gente, por exemplo, é muito desolador ver uma pessoa, né, igual essa senhora do meu escritório, por causa de algo que ela, mas eu achei que, né, enfim, a gente tem que proteger também, não é só a gente, mas o consumidor. E é por isso que existe a regulamentação, a fiscalização da SUSEP, né? É importante que a gente deixe isso claro para o consumidor, para que ele não seja surpreendido. Tem uma diferença muito grande aí. Então, assim, a gente que está na linha de frente aqui, a gente fica bem impactado com esse sofrimento, né? Que é gerado nas pessoas e a falta de indenização. Por isso, Roberto, como você bem disse, a classe precisa se unir cada vez mais. Não existe essa concorrência, muito pelo contrário. Quanto mais utilizando as associações, os sindicatos, para quê? Para unir a classe, a gente discutir temas importantes para cada vez tornar a classe mais forte. E o ambiente é muito importante. Vou falar para vocês, eu comprei essa ideia, eu estou junto com o Syncor MG, eu não sou corretora, tá? Eu vim de um mercado corporativo, vim do mercado empresarial, e eu comprei essa ideia por quê? Porque todas as reuniões, sem demagogia, não tem um motivo aqui para falar algo que não seja real. Todas as reuniões, as discussões são como a gente faz para colocar o corretor como núcleo central e ele ser o protagonista, tá? Então, o que está acontecendo hoje, a gente está colocando a Roberta para falar sobre a corretora dela. E a gente acabou de fazer um evento em Montes Claros, no mês passado, que o corretor era o protagonista, sim. E a gente vai ter agora, dia 5 de maio, a gente está indo
para Ipatinga e a gente vai fazer um novo evento com esse objetivo de trazer os interesses do corretor, né, das corretoras, como pauta principal para a gente resolver os problemas da região. Então, a associação ao sindicato é você ter uma classe onde está, sim, pensando em você e pensando em melhorar o teu dia a dia. Essa é a verdade, é isso que eu sinto mesmo de coração aberto. Então, assim, se você quer se associar, vai até o site do sindicato, tá? Sincor MG, e vai lá na bio e se cadastra. A Aline está falando aqui que se você quer mudar a sua região, quer fazer diferença na sua região, seja um embaixador desse movimento. Seguindo aí também com a orientação da Aline aí, amigo, tem um Congrecor também, né? O Congrecor vai ser no dia 11, 12 e 13 de agosto, lá no Rio Quente Resorts, lá em Goiás. Esse vai ser para relaxar, né? Muita aprendizado. Esse vai ser bom demais. Você vai, né, Roberta? Sim, estamos programando, sim. Coisa boa. Gente, acabou a nossa live, não acredito. Não vi a hora passar. Né? Como que voou essa live, amigo? Que bacana, viu? Nossa Senhora. Tem que voltar, Roberta. Tem que voltar mais vezes. Eu quero fazer uma outra divulgação aqui da Educação Um Caminho Seguro também, que é um projeto da FENACOR, viu? Que é uma causa que está sendo abraçada aí, né? Para poder distribuir kit escolar, né? Para alunos carentes. Corretor que quiser contribuir, é só entrar lá no link também, né? Tem um Pix lá. Existe um projeto em parceria com a ANS também, do Amigo do Seguro, que a gente vai tentar identificar em algumas regiões pontos de apoio, que a gente vai pegar essas crianças e treinar ela para inserir ela no mercado de seguros também. Então, isso é muito legal também, viu? Né? Essa ação social nossa aí, do Sincosco, em parceria com a FENACOR, isso é muito importante, né, cara? Porque fomentar esse mercado nosso, né, Robertinho? Com certeza. Será que ela já vai virar uma embaixadora nossa lá, Fê? Como é que tá aí? Eu não sei não, viu? Quem sabe, né? Já estou providenciando tudo aqui já, pode deixar. É só questão de... Que bom, amigo. Que bom, viu? A gente fica muito feliz, né? A pena que é muito rápido, né, Fernanda? Passa muito rápido. Eu aprendi muito com você, Roberta. Obrigada, filho, pela sua disponibilidade, de verdade. Eu que agradeço e me sinto honrada em participar. Você é de casa. E agradecer a todas as pessoas que estão aqui com a gente, né? Que ficaram aqui com a gente, que passaram aqui. Muito obrigada pelas perguntas, pelo interesse e por apostar e acreditar aqui no nosso movimento do Sincor MG. Isso aí, gente. Obrigada, galera. Muito obrigado, viu? Deus abençoe você. Bom feriado aí para todo mundo, né? Sexta-feira tem que trabalhar, hein? É só amanhã o dia que vai folgar, tá? Pode parar, viu? Com certeza. Corretor em ação. Obrigado, vamos lá. Bom final de semana, pessoal. Para vocês também. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Gente. Até mais, gente. Um abraço.